Então, pessoal, nós vamos começar agora vou começar a compartilhar com vocês esse conteúdo dessa nossa Masterclass, que é essa super aula que eu trouxe para vocês aqui aprenderem a vender mentorias High-Tickets. É uma metodologia de vendas humanizada que você vai aprender a partir de agora os caminhos para aplicar isso no seu negócio, ok? Então, para quem que é essa Masterclass? Essa Masterclass é para você que já criou a sua mentoria, já está naquele momento de vender a sua mentoria e não sabe como vender, não sabe como monetizar esse conhecimento. Porque muitas pessoas ficam muitas vezes preocupadas em criar o produto, aí depois que tem um produto não sabe qual passo dar. Então, a gente precisa de ter esse método integrado, essa metodologia toda integrada eu tenho na minha formação Professional Mentor, que é uma formação para mentores. E essa metodologia que eu estou ensinando para vocês aqui hoje, com uma aula temática, ela faz parte da minha formação completa, mas eu estou disponibilizando ela aqui como um conteúdo temático para vocês aprenderem hoje aqui sobre processos de vendas de mentorias, ok? Então, essa aula é para quem já criou a mentoria. Quem não criou a mentoria, logicamente, vai ampliar o mindset e vai ver as possibilidades que tem de processos de vendas de uma forma mais humanizada e para você vender valores mais elevados, tá? Então, é para profissionais que querem vender valores high ticket, valores mais elevados. Por quê? Porque é uma metodologia onde a gente trabalha com um processo todo personalizado, certo? Então, vai demandar de você tempo, dedicação, disposição, atenção, que você vai entender aqui no processo. E é muito importante, então, que você tenha um valor que seja expressivo, porque se for um valor muito baixo, um valor pequeno, você pode utilizar outras metodologias de venda. Por isso que isso aqui é uma metodologia de vendas high ticket, que é uma metodologia de alta personalização, ok? Isso daqui também é uma aula para pessoas que não sabem vender mentorias, para pessoas que valorizam processos humanizados, ou seja, que valoriza outra pessoa, que tem alta empatia, alta conexão e processos exclusivos. E para as pessoas que querem escalar mais em valores do que em quantidade de pessoas, ou seja, quero mentorados mais qualificados, quero um grupo mais seleto, quero trabalhar com pessoas com mais autorresponsabilidade, que valorizam o meu trabalho. Então, esse tipo de estratégia é para você que tem essa visão e quer trabalhar dessa forma. Agora, se você quer trabalhar numa escala mais elevada, tendo um grupo com muito mais pessoas, onde você vai ter menos personalização, menos humanização, essa Masterclass aqui nesse momento não é para você, tá? Porque essa Masterclass é focada nesse outro processo que eu coloquei para vocês aqui agora. Então, essa Masterclass, essa aula não é para quem não tem mentoria, mas se você quiser assistir, você já vai ampliar a sua visão sobre os processos de vendas e as possibilidades que você tem para dar um próximo passo. Então, você também é bem-vindo. Ela não é para quem quer escalar em quantidade de pessoas, porque para escalar em quantidade de pessoas, você tem que utilizar outras estratégias, tá? Essa estratégia aqui é uma metodologia one-to-one, é uma metodologia de venda um por um. Por isso que ela é uma metodologia humanizada, personalizada e que vende valores elevados e tem uma alta taxa de conversão, ok? Então, se você quer escalar em quantidade, essa metodologia, ela é mais interessante você utilizar outros métodos, que não é o que eu vou ensinar aqui hoje, ok? Não é para quem quer vender valores baixinhos, as mentorias que a gente veio de 497, 997, não é para esse tipo de venda, ok? Não que esse tipo de venda não tenha valor, mas é porque você pode utilizar outros métodos que vão te demandar menos energia para fazer esse processo de venda, porque essa venda que demanda, sim, um pouco de energia. Não é para quem não valoriza processos humanizados e processos exclusivos. Então, aqui é importante vocês terem clareza para onde nós estamos indo, né, e qual que é a proposta da nossa aula, para você ver se você está no lugar certo. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o melhor método que eu conheço, que eu adoto e que eu aplico para vender mentorias high ticket de forma humanizada e de forma recorrente. Isso significa que eu não preciso ficar esperando abrir grupos de mentoria, ter uma data certa para vender para a pessoa. Eu posso fazer essa venda de uma forma recorrente, sempre que a pessoa me demanda,
tem interesse em comprar minha mentoria, e sempre que a gente está fazendo ações de vendas e as pessoas vêm até a gente querendo comprar, então nós temos essa metodologia de vendas humanizada e que a gente consegue fazer conversão todos os meses. Então a gente consegue ter um caixa previsível mensalmente utilizando essa metodologia de vendas, mesmo sem fazer lançamentos digitais, mesmo sem estar investindo pesado em anúncios. Inclusive é uma venda muito orgânica, é uma venda que ela vem de um processo muito natural, ou seja, os clientes muitas vezes é que nos procuram querendo comprar. Só que isso parte de uma premissa, de um posicionamento que vocês vão entender aqui nessa aula, quais são os pilares básicos para a gente chegar no resultado desse processo de vendas, ok? Então a gente consegue vender esse processo, essas mentorias organicamente e alcançar um faturamento acima de 5 dígitos mensalmente, de forma previsível, mesmo que vocês estejam começando do zero, ou com poucos seguidores, ou com pouca autoridade, certo? O que vai importar é o posicionamento de vocês, que a gente já vai falar um pouquinho mais adiante, ok? Então vocês podem estar se perguntando aí, mas será que alguém pagaria para mim um valor high ticket na minha mentoria? Porque eu estou pensando em vender minha mentoria por R$ 997, estou pensando em vender minha mentoria por 1.000 e poucos, até por 400 e pouco, né? Então, o primeiro passo, para você ter clareza, né? A gente não vai falar aqui sobre precificação nessa aula, mas o primeiro passo é você entender qual que é o valor daquilo que você entrega. O que você quer transmitir com o seu conhecimento, como que você estruturou essa mentoria, qual transformação que você gera com a sua mentoria. Então, quanto maior a transformação, quanto melhor for os seus processos, quanto mais didático forem os seus processos, quanto melhor a sua mentoria estiver estruturada, mais fácil vai ser para você escalar em valores. Agora, quanto menos estruturado for o seu negócio, quanto menos a qualidade tiver a sua entrega, mais difícil vai ser de você conseguir vender. Então, vender high ticket é também uma construção, mas mesmo que você não tenha ainda construído esse posicionamento na internet, mas você já tem uma jornada de vida, você já tem uma jornada de experiência, como a Marina contou aqui, o perfil que ela tem aqui, né? Uma tutora, uma professora com mais de 600 alunos, isso já é uma autoridade profissional, certo? Então você já tem uma autoridade profissional, a questão é você trazer essa autoridade e saber comunicar isso aqui no digital, certo? E aí quando você traz essa autoridade que você já tem da sua jornada e que você já se posiciona como um expert na sua área, fazer vendas high ticket mesmo começando do zero na internet é possível sim. E a gente vai aprofundar um pouco mais nisso aqui nessa aula hoje. Ok, então será que pagariam? Sim. As pessoas pagam sim, se você souber comunicar aquilo que você faz e se à medida que você começa a fazer, começa a entregar, você começa a gerar provas sociais de pessoas que validam e falam bem daquilo que você está fazendo. Então é uma construção e é possível, tá? Então é tão possível que com o meu trabalho de mentora, eu já ajudei dezenas de pessoas, né, de profissionais mundo afora, em mais de 8 países, sem ser aquela pessoa que tem mais seguidores, sem ser aquela famosa da internet, né? E com um assunto que várias pessoas estão falando hoje. Eu fui uma das precursoras aqui no digital, falando de como estruturar uma mentoria. Se vocês pesquisarem aqui no meu canal, vocês vão ver um vídeo meu antigo, que quando eu fiz esse vídeo, praticamente ninguém tinha vídeos falando sobre mentoria. E hoje eu vejo muitos profissionais repetindo muitas coisas que eu falo, inclusive hoje estou imitando até a cor que eu uso, que é o verde. Então, desde quando eu comecei meu canal, eu utilizava a cor verde. Você pode ver meus vídeos mais antigos aí, tudo da cor verde, que faz parte da minha marca. Eu falava de mentorias, porque eu tenho uma experiência de mais de 15 anos na área de consultoria. Eu tenho uma empresa de consultoria e treinamentos. Fui consultora do Sebrae durante 10 anos. Então, eu trago todo esse background aqui para o meu posicionamento digital e para ajudar meus mentorados, não só com mentorias, mas também com consultorias. Então, mesmo sem ser essa pessoa mais famosa, a que tem mais visibilidade na internet, eu tenho um posicionamento que é muito congruente. E as pessoas me encontram, se conectam com o meu conteúdo e querem comprar de mim. E pagam um valor
justo por aquilo que eu entrego, porque tudo que eu entrego é com muito cuidado com o meu cliente, é com muito detalhamento, é com muito amor e carinho que é feito todo o produto aqui. Então, sim, você também consegue ter resultado mesmo sem você ter fama, ter muitos seguidores. O que você precisa é valorizar a sua história, valorizar a sua jornada e saber comunicar isso. Isso é uma premissa, né? Então, com essa jornada, eu já ajudei dezenas de pessoas pelo mundo afora. Então, 98% das minhas vendas hoje são feitas com essa metodologia que eu vou ensinar para vocês aqui. Então, antigamente eu trabalhava muito com lançamentos digitais. Hoje em dia eu ainda faço lançamento digital, inclusive eu associo a estratégia de lançamento digital com essa metodologia de vendas, certo? Mas hoje 98% das minhas vendas são feitas através desse método, dessa venda humanizada, dessa venda 1 a 1, o que fez com que eu triplicasse, quadriplicasse o valor da minha venda de mentoria em grupo e da mentoria individual, certo? Então, hoje eu tenho produtos que são produtos mais em conta, que são cursos gravados, e a mentoria, que é o produto mais premium, que isso que é importante vocês entenderem também. A mentoria é o produto topo, né? É o top, o mais top que você tem, é o produto premium. Para a pessoa chegar a ter acesso com você, ela passa por uma escada, passa por uma jornada, certo? Porque na mentoria, a premissa da mentoria é que você vai dar atenção, que você vai dar acompanhamento, que você vai dar feedback, que você vai dar o apoio. Quando a pessoa compra uma mentoria, é exatamente porque ela está se sentindo desamparada. Ela está querendo apoio, ela está querendo uma atenção mais genuína. E o que a gente vê no mercado hoje é exatamente o contrário. As pessoas estão muito mais preocupadas em ter muitos mentorados e não estão muito disponíveis para dar atenção para essas pessoas. Então, se você tem disponibilidade para dar atenção, isso já é um fator para aumentar o valor da sua mentoria e de você conseguir fechar mais mentorias high ticket, tá? Então, esse é um elemento super importante aí no seu negócio. Ok? Então, isso vai fazer a diferença aí também no seu processo de vendas de mentoria. Então, antes de tudo, de aplicar a metodologia, de eu chegar para você e falar assim, ó, faz isso, segue esse caminho, segue esse passo a passo, que você vai chegar a vender. Eu preciso de comunicar para você. Eu preciso de abrir a sua cabeça, mostrar para você, ampliar o seu mindset sobre o que é importante para você conseguir ter resultado com essa metodologia, ok? Então, é preciso você ter clareza que não basta você ter somente um produto, ou seja, estruturei a mentoria, ok, tá pronta a sua mentoria. Então, só ter o produto não é o suficiente, tá? Só ter o método de vendas. A raiz do negócio, a raiz para fazer acontecer tudo isso começa pelo seu posicionamento congruente. Então, a raiz da venda começa pelo seu posicionamento. E muitas pessoas não vendem porque não tem posicionamento e não se preocupa com isso. Cria mentorias mal sem saber para quem que é, por que está fazendo, tá? E o que está fazendo. E aí depois cria metodologias também ruins, que não geram depoimentos, não geram feedback de clientes, e acaba que da falta de congruência não deixa você vender. Mas se você tiver congruência sabendo o que você faz, por que você faz e para quem você faz, qual que é a transformação que você gera, qual que é o resultado que você gera para o seu cliente, e valorizando a sua história de vida, a sua experiência profissional e os resultados que você viabiliza para o seu cliente com a sua entrega, você vai conseguir chamar a atenção desse público. Então, para chamar a atenção da audiência, para as pessoas quererem comprar de você, você precisa ter a base sólida, né? As raízes têm que estar bem arraigadas, digamos assim, certo? Você precisa de ter uma raiz. A base da venda é o seu posicionamento, é quem você é, o porquê que você faz, para quem que você faz. Se você não tem essa clareza e tem uma comunicação confusa e não se posiciona como expert numa área do conhecimento, vai ficar difícil de você conseguir avançar, chamar a atenção dessa audiência e vender para essas pessoas. Faz sentido para vocês, gente, isso que eu estou falando para vocês?
Vocês acham que vocês já têm um posicionamento claro? Que a comunicação de vocês é clara, que os clientes entendem o que vocês fazem? Vocês têm um elemento de diferenciação que diferencia você dos demais? Qual que é o meu elemento de diferenciação? A minha mentoria, eu ensino profissionais a criarem um negócio digital de mentorias, consultorias e produtos associados com uma visão sistêmica e humanizada. Meus elementos de diferenciação é uma visão sistêmica e humanizada, porque a visão sistêmica é a visão do todo, onde todos têm um lugar, todos os elementos do negócio têm um lugar. Inclusive, eu faço também uma coisa que eu agrego na minha formação, é também uma constelação sistêmica, tá? É uma constelação do negócio, para a gente ver se o propósito está congruente, para a gente ver se o posicionamento está congruente, se o persona está alinhado com aquilo que você quer entregar, se você está conectado com o seu propósito. Então, antes eu não oferecia isso porque eu não tinha essa formação. Então, agora que eu estou concluindo essa formação, eu estou oferecendo isso para os meus mentorados, o que está destravando muito o avanço dos meus mentorados também, tá? Então, é uma nova coisa, é um novo elemento que diferencia o meu posicionamento, que diferencia a minha entrega e que eleva o valor também da minha mentoria, porque agora meu mentorado ele vai ter ainda uma clareza mais profunda sobre aquilo que ele, sobre o negócio dele, com uma visão mais clara, uma visão mais verdadeira, mais genuína, mais sistêmica, ok? Então, montar um negócio por montar, só para ganhar dinheiro, é bem insustentável. E o tempo todo a gente precisa se questionar se estou realmente interessada em fazer esse negócio, por que estou fazendo esse negócio e por que eu estou falando isso para vocês? Porque não adianta ter a melhor estratégia da face da Terra se você não estiver conectada com o seu negócio, se você não acredita no seu potencial, se você não tem um produto bom, se você não se conecta com o seu cliente, se você acha que não é bom o suficiente. Então, a melhor estratégia do mundo não vai ser boa o suficiente para você se você não estiver realmente conectado e conectada com o seu negócio de coração e de alma. Porque os negócios têm alma. E é essa visão que eu trago também para os processos de mentoria, né? Inclusive, tem livros que falam sobre isso, sobre negócios com alma, e tudo reverbera no seu resultado, no seu posicionamento, ok? Faz sentido, gente, para vocês? Com relação a essa questão da alma do negócio, vocês já pensaram nisso? Já tem esse conhecimento? Se a gente pega para constelar o negócio, a gente consegue ver a energia de todos os elementos. A gente consegue ver o que está conectando, a energia do propósito, a sua conexão com o seu propósito, o que você realmente quer, qual que é a sua verdadeira intenção com o negócio, se é somente dinheiro, se é fama, se é só para pagar a conta, ou se realmente você tem uma conexão com o cliente, quer fazer uma entrega, como que os clientes se envolvem ou estão interessados ou propensos a se conectar com o seu negócio através da verdade que tem por trás desse negócio. Então, não é só criar um negócio no papel e que a coisa vai funcionar. Muitos negócios não prosperam porque as pessoas não sabem que o negócio tem alma e tem consciência. E quando a gente começa a ter essa outra visão, ter esse outro olhar, essa outra perspectiva, fica mais fácil até a gente precificar, colocar o preço no nosso negócio. Porque a gente entende que para um negócio funcionar e prosperar, ele tem que ter um equilíbrio de trocas entre o dar e o receber. Então, a gente entende que quando eu coloco um valor aquém daquilo que eu entrego, eu vou desistir do meu negócio. Quando eu cobro um valor além daquilo que eu entrego, o meu cliente vai desistir de mim. Porque ele vai ficar frustrado porque eu entreguei menos, ele pagou mais e recebeu menos. Então, essa congruência em todo o posicionamento, no produto, no processo, na criação do negócio, é que vai fazer você ter um negócio sustentável, próspero e conseguir vender constantemente, tá? Porque o cliente, por mais que seja uma comunicação inconsciente e invisível, tá? O campo energético, não sei se vocês acreditam nisso, mas tudo atrai ou repele. Então, se você não tiver com tudo muito alinhado, por que eu não estou conseguindo vender? Porque você não está, às vezes, conectado com o seu negócio, porque você não está disponibilizando dedicação para desenvolver esse produto, certo? Então, são coisas para vocês avaliarem no processo de posicionamento e vendas. Não adianta ser somente técnica. Técnica sem alma não vai gerar resultado, não vai gerar conversão, ok? Comentem aqui, meus amores, tá fazendo sentido aí para vocês?
gente, venda não é só produto. Então, eu tô cansada de ver o dia inteiro terminar. Crie sua mentoria, estruture seu método em 3 horas, estruture seu método em 3 dias. Você acha que um produto de excelência, um processo didático, empático, humanizado, que vai transformar a vida da pessoa, você vai fazer isso em 3 horas? 3 horas você vai começar a fazer uma pesquisa de mercado para entender o seu posicionamento, para entender o seu persona, etc. Não é essa mágica toda. Ok, se você já passou por esse processo, já criou o seu produto, excelente. Só que venda não é só o produto é uma parte fundamental desse processo, porque se o seu produto for ruim, você não vai gerar provas sociais para dar um próximo passo, porque cliente infeliz não te indica para ninguém, não faz depoimento, né? Então você não consegue avançar com o seu negócio. Então, se o seu posicionamento for assertivo e a sua comunicação for inteligente e o produto for bom, tudo vai conspirar para você vender mais e melhor. Então, é importante que você brilhe pelo seu posicionamento, iniciando pela clareza do que você faz, para quem você faz e do porquê que você faz. Isso é fundamental para que você consiga avançar com o seu negócio de mentoria, ok? O seu público precisa de entender que você tem uma solução diferenciada e que você é expert nesse assunto. Independentemente do número de seguidores, do número de famas, do número de comentários, do número de curtidas. Se a pessoa confia em você, confia naquilo que você entrega, a pessoa compra de você. E se você tem um assunto que você resolve um problema, então hoje, por exemplo, eu estava ali passando no Instagram, teve um dia que eu estava fazendo umas pesquisas na internet, procurando sobre um assunto que é bem específico. E aí, encontrei uma pessoa falando, que eu nunca tinha visto na vida, mas parei para ouvir por quê. Isso foi no YouTube. Porque ela se mostrou especialista naquele assunto. Então, me conectei com ela, comecei a assistir vários vídeos. Aí hoje, na minha timeline, passa um vídeo dela oferecendo um curso onde ela estava ensinando sobre aquele processo que eu já estava interessada, e é um assunto bem mais específico, tá? Tem um monte de gente falando, mas ela fala num ponto específico do que eu estou querendo aprofundar. Então, com um posicionamento assertivo, uma comunicação assertiva com um elemento de diferenciação, eu já me propus a comprar dela, sem nunca ter participado de uma live, sem nunca ter comprado nenhum outro produto dela, enfim, eu já estou propensa a comprar dela, porque eu confiei no posicionamento, vi que tem congruência, vi a comunicação dela, pesquisei alguns conteúdos e já estou propensa a dar esse passo com ela, certo? Então, assim, e foi num curto espaço de tempo, e eu nem sabia que ela tinha esse curso, hoje que eu descobri, comecei a namorar e já estou propensa a comprar. Então, a questão é, tem um posicionamento que me diferencia, que as pessoas veem que eu sou um expert naquela área do conhecimento? Porque, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque isso é que vai facilitar, né, o seu processo de vendas e vai facilitar para que você consiga vender valores mais elevados. Agora, se você tem um produto que é commodity, que está igual de todo mundo e você não tem nenhuma diferenciação, nenhum elemento de diferenciação, nada diferente na sua entrega, não é só elemento para dar o título, mas elemento no processo de entrega. E então vai ficar difícil de você conseguir cobrar mais caro, porque a gente está falando aqui de venda high ticket. O que é venda high ticket, gente? São vendas acima de... Eu coloco vendas acima de R$3.000, mas você pode fazer esse processo de vendas aqui, por exemplo, também para vendas de R$1.000, de R$2.000, e aí você vai aumentando aos poucos aí de acordo com a precificação que você vai dar. Mas isso daqui é um processo para você fazer vendas acima de R$5.000, tá? Ok, então a questão é, brilhe pelo seu posicionamento e mantenha o foco no cliente. Um negócio existe para servir, né? Para servir as pessoas. Então, muitas vezes a gente cria um negócio para servir às nossas necessidades. Quero pagar a conta, quero pagar boleto. Quando você mudar o olhar, você vai começar a mudar o seu posicionamento, a sua conexão com o cliente, a sua entrega, as coisas vão fluir de uma forma muito mais leve.
Então, o foco é no cliente. Então, o foco no cliente é o principal segredo para você conseguir vender mais e melhor, atraindo um público mais qualificado, um público mais seleto, um público que se dispõe a pagar mais caro pela sua mentoria. Como que é esse foco no cliente? É você aprofundar, primeiro, nas dores e nas necessidades desse cliente. Você já fez um mapeamento das dores e das necessidades do seu cliente? Já sabe o que mais incomoda esse cliente? O que está mais machucando esse cliente para você remediar com uma solução? Então, isso é de extrema importância, tá? Desenvolver um produto premium associado a serviços de valor agregado, que solucionam os seus problemas. Então, o que eu vejo muito no mercado hoje é que as pessoas estão muito limitadas. Elas ficam assim, ó, eu tô entregando isso daqui, o valor é esse aqui, então, de acordo com o que a gente combinou, o preço é esse, eu tenho que te entregar isso. A mentoria de 2 horas, eu te entrego esse PDF. As pessoas não procuram agregar valor. Elas não procuram praticar o over-delivery, não procuram construir uma reputação diferenciada. A maioria quer uma entrega rápida, objetiva, muitas vezes rasa, e querem vender caro. E aí fica complicado de você conseguir vender mais caro. Então, tudo isso eu estou falando para vocês porque, Thay, eu comecei a aplicar a metodologia, não estou vendo resultado. Mas não é só você ter a metodologia. É você ter um processo congruente. A metodologia vai entrar, vai se integrar ao seu processo e aí tudo vai girar redondinho, tá? Então, é importante a gente ter essa clareza de como é que funciona tudo isso. Então, é importante você desenvolver um produto premium associado a serviços. Então, eu acabei de falar de um serviço que eu agrego à minha mentoria. Constelação organizacional, constelação de negócios, eu agrego dentro da minha mentoria. É uma das coisas, tá? Consultorias e atendimentos individualizados, N coisas, ok? Então, lapide o seu produto e serviços constantemente. Então, à medida que a gente está evoluindo com o nosso produto, ou seja, eu criei minha mentoria em 2021. De lá para cá, minha mentoria é lapidada todo mês, toda semana praticamente. Sempre que eu estou interagindo com os mentorados, vem uma demanda nova de mercado. A mentoria ela vai se lapidando constantemente, vai evoluindo constantemente para o produto ficar sempre fresco, ficar sempre premium, certo? Então, é muito importante a gente ter essa disponibilidade de não fazer um produto, deixar na gaveta e depois ficar só pensando no processo de vendas. A gente tem que integrar esses processos. Então, pratique o over-delivery. O foco no cliente, né, ele demanda essa prática do over-delivery. Então, quando você cria uma reputação positiva, entregando mais daquilo que você promete, você vai encantando o seu cliente. E quando você encanta esse cliente vai se tornar seu eterno vendedor, porque ele vai te dar feedbacks, vai te dar depoimentos, vai te indicar para outras pessoas e faz o seu negócio girar, sem depender de altos investimentos em tráfegos, né? Faz você conseguir vender valores expressivos que muitas vezes as pessoas trabalham um mês inteiro e não conseguem ganhar numa única venda que a gente ganha. Então, é possível? Mas tem todo um processo por trás que demanda você fazer a sua parte para você colher os frutos, ok? E mantenha um relacionamento humanizado com esse seu público, com seus clientes, e tenha um produto, serviço profissional 5 estrelas. O que é 5 estrelas? É a classificação que a gente busca em tudo que a gente vai comprar no mercado. Você vai comprar um produto lá no Magazine Luiza, você quer comprar aquele que tem 1 estrelinha ou que tem 5 estrelinhas? Então, você vai para um hotel, você quer ficar naquele que tem 1 estrelinha ou naquele que tem 5? Então, 5 estrelas é a classificação top, é aquela pessoa que a gente sabe que a gente pode confiar, que tem uma classificação que a maioria das pessoas gostam, ok? Fazendo sentido, meus amores? Então, é preciso você ter uma visão sistêmica do seu negócio. Maravilha. E respeitar o tempo e o dinheiro do seu cliente, tá? Nós temos que fazer o investimento do nosso cliente valer a pena, certo? Fazer com que, ou seja, o processo é um processo de autorresponsabilidade. Nós damos o nosso melhor e o cliente faz o melhor dele. Mas quando a gente faz o nosso melhor, se coloca disponível, faz esse processo humanizado,
o cliente, ele percebe valor e ele sente que o dinheiro dele foi bem investido, que o dinheiro dele foi bem valorizado e ele se dispõe a pagar cada vez mais, por isso dando até outros passos com a gente também. Foi o melhor investimento que eu já fiz. Eu iniciei do zero a mentoria e finalizei já mentoreando mães de anjos. Foi o melhor investimento. Então, o cliente, quando ele reconhece valor no trabalho da gente, quando ele tem já um portfólio de feedbacks, de depoimentos, de provas sociais que a gente pode compartilhar com ele e que ele percebe valor naquilo que ele está comprando, ele vai barganhar menos preço, tá? E vai estar mais disponível para vivenciar uma experiência diferenciada com a gente. Lógico que isso é uma construção, mas se você começar a fazer essa construção, a tendência da sua mentoria é só aumentar. Por isso que a minha mentoria foi aumentando também gradativamente, porque eu fui construindo isso. Então, quando eu chego para você aqui com uma metodologia de vendas humanizadas, que você consegue vender mentorias com essa metodologia acima de R$5.000, eu tenho que mostrar para você o que está por trás disso, porque senão não seria honesta, não seria congruente, mostrando para você aqui uma mágica para você fazer acontecer. Então, estou mostrando para você que tem um passo a passo, que tem um processo, para você ver se você está alinhado, se você está congruente com esse processo, tá? O meu investimento, ele foi muito pouco pela entrega que ela faz. Eu já paguei mentorias de um mês que foram péssimas, com um valor enorme, que não chega nem aos pés da mentoria da Thay. A mentoria dela, né, ela faz a gente ter clareza durante todo o processo. Eu tenho muito orgulho de ter feito todo esse investimento, não só pelo que ela entrega, mas também pelo profissionalismo que ela tem. Já disse isso para ela, para outras pessoas, que se ela cobrasse 5 vezes mais, eu pagaria, porque o valor que ela entrega e que ela tem de comprometimento com a mentoria, com o trabalho dela, em um ano de online, eu nunca comprei nenhum curso e nenhuma mentoria com o gabarito que ela oferece e que ela tem. Esse aprendizado para mim foi fantástico, chegar ao final e saber que tudo valeu a pena, cada centavo valeu a pena, o tempo investido valeu a pena, porque realmente a gente alcança o nosso resultado. Então é sobre isso, gente. O objetivo é a gente fazer com que o cliente perceba que valeu a pena, ter esse alinhamento, essa congruência, essa entrega, e a partir disso, com essa construção, a gente vai conseguir cada vez mais aumentar o valor da mentoria. Por que isso acontece? Porque nós vamos aumentar a percepção de valor do nosso produto. Então, quando as pessoas chegam para comprar minha mentoria, ou elas me procuram aqui a minha equipe, elas já passaram no meu canal no YouTube muitas vezes, já passaram pelo meu Instagram, já viram depoimentos, já viram feedbacks, e viram que eu entrego além daquilo que eu prometo, que tem todo um processo. E a partir disso, então, elas se sentem mais confiantes para comprar, aumento a percepção de valor, e quando eu vou fazer a venda da mentoria, eu faço essa venda sem dor. Claro que não é todo mundo que está disponível para comprar naquele momento. A Inês, aluna do meu curso aqui, que excelente, o curso é fantástico mesmo, mostra o caminho. Que bom, Inês, fico feliz. Então, a partir dessa construção, a percepção de valor dos nossos serviços, ela vai aumentar cada vez mais e vai facilitar para aumentarmos esse nosso preço e atrair clientes mais alinhados com o nosso propósito, com a nossa entrega, com a nossa visão, com os nossos valores, e clientes mais autorresponsáveis, porque quando a gente faz alguma coisa com gosto, é tão bom a gente ter um cliente comprometido que quer colocar em prática aquilo que a gente ensina e a gente vê aquela pessoa ter o resultado. Isso faz toda a diferença, né? Então, a equação matemática que dá certo para o seu negócio de mentoria decolar e você conseguir fazer vendas high ticket com a metodologia que você vai aprender aqui hoje é essa daqui. Pode até printar a tela. Posicionamento inteligente, mais produto de excelência, relacionamento humanizado, alta reputação e entrega profissional 5 estrelas. Essa daqui é a base para você realizar vendas high ticket de formas recorrentes, ok? Então, essa é a base, é o segredo básico para você conseguir vender mentorias com valor elevado,
com menos barganha de preço, onde as pessoas querem pagar para fazer o trabalho, o processo com você, mesmo sem você ser o famoso ou a famosa da internet. Essa daqui é a base para você agora dar os próximos passos que eu vou te ensinar a partir de agora. Então, com esse posicionamento consolidado, você vai conseguir adotar uma estratégia de vendas humanizada, simples, prática e barata. Por que ela é barata? Porque ela é 1 a 1, é uma conversa, né? Ela é one-to-one, você vai fazer esse processo com cada pessoa, ok? E por que ela é interessante? Por que ela tem essa alta taxa de conversão? Por causa que, em comparação com outras metodologias de vendas, que metodologias de anúncios, né, de vendas recorrentes com anúncios e de lançamentos digitais, as taxas, né, a taxa de lançamento digital, quando está estourando de boa, é 10%, certo? Que a média é de 1, 2, 3%. Quando ela está muito boa, ela está 5%, ela está 10% de conversão. E essa taxa aqui, ela tem uma alta taxa de conversão justamente por toda essa metodologia, por toda essa humanização que vocês estão percebendo aqui, vão ver aqui na metodologia, tá? Então, essa é a melhor estratégia para vendas recorrentes de mentorias high ticket, que funciona mesmo organicamente, se você tiver um bom posicionamento, que as próprias pessoas é que vão te procurar, querendo comprar de você, tá? E com baixo investimento, porque você pode, inclusive, fazer anúncios para fazer a divulgação dessa sua mentoria, desse seu atendimento, mas muitas vezes você consegue sim, com aquela audiência que você já tem, que você vai construindo até mesmo através do seu network, você já conseguir gerar as suas primeiras vendas, tá? Então, gente, agora nós vamos entrar especificamente na metodologia, certo? Então, o que é essa metodologia Conversão 5 estrelas? Essa tão famosa metodologia que eu tô falando para vocês esses dias. É um método de vendas de mentorias high ticket, humanizado, personalizado, empático, com alta conexão e conversão. Uma metodologia 1 a 1, como eu já falei. Ela gera conversões de 20%, 30%, 40%, 50%. Tudo vai depender também de como que você aplica a metodologia. Então, já teve vezes que eu tentei otimizar a metodologia, mudar o processo da metodologia, as taxas caíram de 50% para 20%, porque eu mudei o método. E aí eu percebi que estava caindo a conversão. Eu falei, gente, qual que é a essência desse método? O que eu preciso de manter nesse método para ele continuar gerando as altas taxas de conversão que ele gerava? Então, eu tive que ressignificar o método e pegar a essência desse método para aplicar ele de uma forma efetivamente humanizada e genuína para conseguir gerar essa conversão. Porque quando a gente quer mecanizar o processo, tirando a humanização, perde-se essa elevação da conversão. Então, quanto mais humanizado, mais vai converter. Então, o segredo da alta taxa de conversão é a exclusividade, a conexão, a atenção, o processo de apresentação, a negociação e a personalização dessa metodologia. Por que esse método ele se diferencia dos demais métodos de vendas, né? Capacidade de gerar conexão, despertar confiança mais rápida com o nosso potencial cliente. Personalização e exclusividade, a pessoa se sente importante, a pessoa se sente olhada, o que é difícil hoje, até em processos pagos. Às vezes eu pago uma mentoria, eu quero uma consulta com a pessoa, sei lá, de 2 horas. Até em processos pagos, às vezes a entrega é limitada. Então, quando a gente consegue, e às vezes tem pouca conexão, porque a pessoa tem pressa, que tem que entender o próximo. Então, tudo isso inviabiliza de você gerar conversões de tickets maiores, tá? Porque as pessoas estão querendo atenção. A moeda de troca hoje é atenção. A gente vai ali na timeline do Instagram, todo mundo está querendo o quê? Chamar a atenção. E aí, se você disponibiliza de um tempo e dá atenção para a pessoa que não está recebendo atenção, porque vocês estão recebendo a atenção das pessoas? Vocês hoje conseguem receber atenção, sei lá, de filhos, familiares, amigos, todo mundo tem tempo disponível para ficar dando atenção para vocês? Então, quem dá atenção consegue ter atenção, entenderam? Então, quem está se disponibilizando, ter essa moeda de troca da atenção, consegue se posicionar de uma forma diferente. Por quê? Porque as pessoas estão carentes de atenção. Todo mundo está assim, me dá o dinheiro aqui que eu te dou isso daqui. Está muito troca-troca assim, está muito frio
Os relacionamentos estão muito frios, sabe? Mesmo você pagando, você às vezes não tem a atenção que você gostaria de ter. Tá tudo muito limitado. As pessoas estão com o mindset muito limitado, muito mecanizado, certo? Agora, se você mudar o seu mindset e fizer diferente, eu não tenho dúvida que você vai converter muita venda, usando essa metodologia, tá? Então, é mudar o mindset, é enxergar mais as pessoas, porque as pessoas não estão sendo vistas, tá? Então, personalização, o método que gera alta conversão por causa da personalização, da exclusividade, o potencial cliente se sente único e ouvido na essência. Isso, gente, na minha metodologia, porque não é toda metodologia que faz esse tipo de processo, que talvez você já tenha visto no mercado, que faz esse tipo de entrega, tá? O que o pessoal ensina no mercado é um processo com um script meio engessado, que você tem que ser meio direto e meio grosso com as pessoas, ou meio grossa, tem que ser objetivo e já fazer o checkmate ali para você conseguir fechar aquela venda. Uma coisa muito mecanicista, uma coisa muito sem empatia, ou seja, ter esse produto, eu sou top, né? As pessoas hoje se colocam num nível de arrogância muito grande, eu sou melhor do que você, eu tenho mais conhecimento que você, eu tenho aquilo que você precisa para te entregar, e aqui está o meu produto, você quer comprar? Ok, não quer? Então, não tem conexão. Então, se você adota esses elementos, essa essência que eu estou passando para você, você pode ter certeza que você vai fazer diferente, tá? Então, esse método de vendas também se diferencia dos demais pela empatia para as negociações alinhadas ao momento e à capacidade de pagamento do cliente. A gente consegue fazer essa negociação individualizada. O que acontece? Se eu abro um carrinho e coloco lá uma mentoria, digamos que seja R$3.000, tá? E eu vou lá, abro o carrinho e a pessoa às vezes não tem o limite no cartão de crédito para comprar essa mentoria. Ela não tem, ela gostaria às vezes de pagar no boleto, ou ela gostaria de pagar de mais vezes, ou gostaria de mudar a data de pagamento, ou seja, ela tem interesse, mas ela acha que não está ao alcance dela. Então, ela tem várias objeções que a gente não consegue tirar essas objeções, esclarecer, negociar, se eu já mando essa pessoa direto para o carrinho. Ok? Agora, se eu tenho uma venda de um valor mais elevado e eu me coloco disponível para conversar com essa pessoa, para entender o momento dessa pessoa, para já dar as primeiras orientações para essa pessoa, muda a figura do negócio, tá? Essa pessoa sente, uau, realmente eu preciso fazer parte disso, ela entende melhor o processo, ela entende que ela está sendo ouvida, ela entende que a necessidade dela pode ser atendida, que a gente pode alinhar. Então, tem todo esse alinhamento. Então, se a gente consegue trazer o cliente com esse carinho e com esse respeito com o cliente, de forma que também não vai prejudicar o nosso negócio, a gente consegue fechar mais vendas. Então, esse é um dos motivos de ter alta taxa de conversão. Então, o fechamento de vendas é pautado na verdade, no respeito com o cliente e com o propósito da empresa, certo? Então, a conversa é clara, ela é aberta, ela é objetiva, ela é dinâmica, sem rodeios, é uma comunicação direta, verdadeira e amorosa, que a gente se coloca no lugar do cliente de uma forma empática e amorosa. Então, este método ele tem como objetivo justamente gerar esse rapport, gerar essa conexão e despertar a confiança mais rápido no potencial cliente, aumentar a probabilidade de conversão de vendas, gerar oportunidades de vendas diariamente para o nosso negócio, para ser aquela venda perpétua, aquela venda que ocorre todos os dias praticamente, ou toda semana, a gente consegue vender com frequência e com mais previsibilidade. Gerar vendas de tickets mais elevados, gerar uma receita de vendas constantemente sem depender dos lançamentos digitais, gerar vendas de mentorias individual, que é o dobro ou triplo da mentoria em grupo, e mesmo assim a gente consegue vender essa mentoria em grupo de forma recorrente, tá? Ou seja, não precisa esperar abrir o grupo, na hora que a pessoa já pode comprar, já pode entrar para a mentoria, e na hora que tiver aulas da mentoria em grupo, ela pode participar, mas ela já pode entrar em movimento. Ter uma estratégia de vendas funcionando organicamente ou com anúncios. Lógico que o anúncio, tudo que tiver anúncio vai ser potencializado, né? Porque você vai levar para mais pessoas. Então, a boa notícia de todo esse processo é que ele funciona tanto para a venda da mentoria individual,
quanto para vendas de mentorias em grupo. Então, hoje, os meus grupos de mentoria são todos criados através dessa metodologia, certo? Então, eu utilizo essa metodologia dessa conversão 5 estrelas, com todo um passo a passo inteligente que eu vou explicar para vocês aqui no funil 5 estrelas, que vocês já vão entender aqui agora mesmo. Tem um passo a passo. E aí eu vou criando os grupos de mentorias. Então agora eu estou com um grupo de mentoria, todo mundo que comprou veio através da venda dessa metodologia. Eu associo também, né, essa metodologia com o lançamento digital. Ela fica ainda mais potente na hora que a gente quer fazer venda de mentoria em grupo. Aqui você vai ter uma ideia, né, dos caminhos que você pode escolher com metodologia ou sem essa metodologia. Então, aqui é a metodologia que eu adoto. 10 mentorados com ticket médio de R$5.000. Então, eu tenho hoje pacotes, né, de valores de mentoria. Então, os pacotes, eles vão aumentando de acordo com o nível de entrega que eu vou apresentar para aquele mentorado. Então, ele escolhe o pacote que ele quer comprar. Então, digamos que eu tenho um pacote com valor médio de R$5.000. Então, com R$5.000, com 10 mentorados, eu faturo 50 mil. Ao contrário do que muitas pessoas no mercado fazem a mentoria lá de 997, de 497 até 1.997, né? Então, colocando uma média de 50 mentorados com 997 cada mentorado, você vai ter aqui R$50 mil também de receita, né? De faturamento. Agora, aqui eu consigo ter um pessoal mais qualificado, mais autorresponsável, consigo proporcionar uma experiência totalmente diferenciada para essas pessoas, com acompanhamento muito mais próximo, contato direto comigo, sem ser delegando para a minha equipe, né? E nesse outro processo aqui, as pessoas têm que falar com o secretário do mentor, tem que falar com a equipe, com os anjos que não sabem às vezes responder o que a pessoa precisa. A pessoa sai com uma série de dúvidas do jeito que ela entrou e acaba que não tem sucesso e o valor investido praticamente não tem retorno, tá? Então, gente, nós temos, quando a gente está falando de high ticket, a gente está falando de uma experiência diferenciada. E essa experiência vai da forma com que você vai tratar esse cliente, da forma com que você vai entregar esse produto, da forma com que você vai se relacionar com esse cliente. Aí você pode se questionar, né? Mas será que eu consigo vender mentorias em grupo, né? Que é individual, as pessoas até acham que conseguem. Mas em grupo, será que você consegue vender acima de 5 mil? Sim. Colocando em prática tudo aquilo que eu falei para vocês hoje aqui, antes de mostrar para vocês aqui esse processo. Excelente, Inês. Claro que com o método Premium dá para fazer, né, Inês? Este processo, né, de escalar, de começar a iniciar a mentoria vendendo high ticket e já cobrando um valor mais elevado, foi o caso aqui da mentorada Maria, que já começou, ela começou do zero no Instagram, ela não tinha nada, nenhum posicionamento, não tinha perfil no Instagram, não sabia criar conteúdo, não sabia criar post, não sabia se posicionar, não sabia nada, né? Ela tem um conhecimento muito grande, é uma profissional que já trabalhou na diretoria de empresas nacionais e multinacionais, mas ela não tinha posicionamento digital. Então, ela veio fazer uma mentoria VIP comigo, começou do zero, aplicou tudo que eu ensinei. E o mais importante, que a Maria, ela tinha uma autoconsciência muito grande do valor que ela tinha para entregar, da história dela, da experiência, do background. Então, ela colocou a mentoria dela acima de 5K, acima de 5 mil, né? Eu não só consegui destravar a minha mentoria, como consegui fazer isso de uma maneira muito rápida e, antes de terminar a mentoria, já tinha vendido alguns pacotes. E olha que a minha mentoria é uma mentoria de high ticket. Então é isso. Não significa que você começou do zero, que você não consegue vender, que você não consegue ter resultado. Tem que ter todo esse processo alinhado. E aqui ela está contando, né? Mandou uma mensagem falando que o primeiro contrato com preço cheio, né? Acima de 5K. E já disse aqui que ela já ia pagar, que ela falou que com certeza com mais 2 eu pago outros investimentos, que ela pagou a mentoria, comprou o notebook da Apple, tá? E outros materiais lá que ela utilizou para a mentoria. Então disse que com mais 2 processos ela já pagava. Depois ela mandou para mim uma mensagem no domingo, contando aqui que ela já tinha fechado com um banco, que ficou interessado também na mentoria dela. E aqui, ó. Oi, desculpa pela mensagem do domingo, mas precisava te contar, fechei aquela mentoria do banco tal, né? Tô indo para a 5ª sessão, como voltei a trabalhar, etc e tal.
Depois ela conta que vendeu 2 mentorias, que o pessoal começou a pedir para ela, que estava com fila de espera e que com certeza estou no caminho para isso se tornar um trabalho oficial em algum momento. Ou seja, é uma construção com autoconfiança, com entrega de valor, com transformação, né? Aqui, ó, fechou 2 mentorias no mês que ela achou que não ia fechar nada e hoje veio a terceira me pedir. 2 delas vieram da empresa que ela trabalhou, ou seja, aproveitando também a sua rede de contatos. Então, às vezes a gente fica com foco só ali no online, querendo que as pessoas nos vejam, mas às vezes a gente já tem uma rede de contatos que a gente não está explorando. E a gente pode explorar essa rede de contatos também para começar a fazer nossas primeiras vendas, conseguir nossas primeiras provas sociais. É um caminho também para você obter resultado de vendas, tá? Então, como é que funciona na prática esse processo, essa metodologia de vendas humanizadas que você pode aplicar aí no seu negócio? E como que a gente aplica essa metodologia através do funil 5 estrelas? Então, o que eu fiz? Eu criei uma metodologia que eu chamo de funil 5 estrelas, que faz parte do método Conversão 5 estrelas, que são 5 passos para você aplicar essa metodologia, tá? O que é o funil, gente? O funil é uma jornada de compras que o cliente percorre até se tornar cliente, tá? Então, antes desse funil, né, antes dessa jornada de compras, a gente tem que desenvolver outra jornada de compra do cliente, que é através do nosso posicionamento, através da criação de conteúdos, através de dar microsoluções para esse cliente, para ele entender que a gente é expert, que a gente consegue solucionar um problema dele. Então, tudo isso vocês têm que saber e estarem atentos, tá? Então, a partir disso, você vai aplicar esse funil, que é feito em 5 etapas. A primeira etapa é a etapa da atração, a segunda do relacionamento, a terceira do convite, da oferta e do processo de vendas, que eu vou falar um pouco de cada uma dessas etapas aqui para vocês agora. Deixa uma estrelinha aí, conteúdo de ouro, e um like aí no vídeo do YouTube, por gentileza, que esse conteúdo aqui você não encontra nem mentoria paga. Deixa aí a sua contribuição, vamos fazer um equilíbrio de trocas. Então, o primeiro passo é da atração. Como que você vai fazer uma reunião com uma pessoa, com um potencial cliente, se você não tem cliente? Então, o primeiro passo é atrair esse cliente, esses potenciais compradores. Como que você vai atrair esses potenciais compradores? Você vai criar conteúdos de um tema específico que desperte consciência e clareza sobre algo que esse potencial cliente busca compreender. Então, você tem que dar algumas degustações para esse cliente. Você vai atrair esse cliente à medida que você ensina alguma coisa para esse cliente, dá alguma degustação para esse cliente, ou até mesmo com anúncios que você faça, levando para algum tipo de conteúdo, alguma coisa assim nesse sentido, alguma aula gratuita, tá? Então, ninguém vai chegar para comprar de você, de uma pessoa desconhecida, só por causa que o seu currículo é maravilhoso. Ela precisa de, igual eu dei o exemplo para vocês aqui hoje, mais cedo, falei para vocês que eu conheci uma pessoa que eu, na internet, que eu vi que ela tinha um conteúdo específico, alinhado com aquilo que eu estava querendo aprender, depois apareceu na minha timeline um curso dela, eu já estou propensa a comprar. Ou seja, o processo ele pode ser até rápido, mas tem que ter alguma coisa que agregue valor. Se você não tem nada que agregue valor, que chame a atenção da pessoa, que a pessoa bate o olho e fala, ela entende. Não, eu posso confiar, eu posso dar um próximo passo, é exatamente isso que eu preciso, mesmo que não seja em termos de quantidade de conteúdo, mas que seja de qualidade, tá? O primeiro passo é a atração, você precisa de atrair essas pessoas. Então, tem várias formas para você atrair essas pessoas, uma delas é fazendo esses conteúdos, ok? O seu conteúdo gratuito, ele já inicia a solução do problema de uma pessoa, e com conteúdos que sejam relevantes, que vão dar microtransformações e desejo da pessoa dar um próximo passo com a gente. Esse é o primeiro passo da metodologia. O segundo passo é o relacionamento. Então, depois que a pessoa começou a consumir o seu conteúdo, ela vai querer conhecer um pouco mais de você, ou seja, geralmente a pessoa me conhece num vídeo do YouTube, aí ela gostou de mim, ela vai me pesquisar lá no Instagram. Aí lá no Instagram ela começa a consumir meus conteúdos, começa a consumir meus stories, depois ela começa também a receber uma sequência de e-mails meus, e aí a gente começa um relacionamento. Ela começa a entender o que mais que eu penso, como que eu faço, qual que é o meu estilo de vida, etc e tal. Então a gente começa a se relacionar com essa nossa audiência, pelos stories, utilizando enquetes também para entender quem que é esse público, se ele está alinhado com a gente encaminha e-mails, todo esse processo.
Então, muitas pessoas nos consomem nesse processo silenciosamente. Às vezes ela não curte nada que a gente faz, não faz um comentário, fica simplesmente nos consumindo. Chega uma hora que ela vai lá e compra. Isso acontece muito, tá? Então, a gente vai começar, então, esse processo de relacionamento, e esse relacionamento vai principalmente através dos conteúdos que a gente vai construindo nesses canais, ok? Stories, WhatsApp, convite para as aulas, direct do Instagram, vídeos no YouTube. Então, a gente vai criando esse relacionamento, né? À medida que eu vou postando mais um vídeo, que eu comunico que tem um vídeo novo. Então, tudo isso a gente vai construindo esse relacionamento para a pessoa criar mais afinidade com a gente, certo? Vou começar a desenvolver um relacionamento através dos meus canais, através de e-mails, através de convite para aulas, através de conteúdos constantemente, de stories também postando lá, falando um pouquinho do meu dia a dia, etc. Ok. Depois disso, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a convidar, vou fazer um convite. Então, nessa reunião, você vai entender as demandas dessa pessoa, as necessidades dessa pessoa. E só que a questão é que essa conversa, ela não é uma conversa mecanizada, mas é uma conversa onde você tem, sim, um passo a passo para conduzir essa conversa com um script inteligente, humanizado e convergente. Porque a gente quer gerar essa conexão verdadeira com esse cliente e a gente quer gerar vendas para o nosso negócio, um processo equilibrado entre dar ou receber. Estou aqui me disponibilizando, dou o meu melhor, dou uma reunião com tempo a mais do que o prometido, mas tem uma metodologia para entregar essa conversa, para interagir com esse cliente, para fazer toda essa metodologia dessa conversa, para gerar esse resultado de conversão, certo? Então, gente, tudo tem uma metodologia, não é simplesmente chegar e começar a bater um papo, certo? Não vai adiantar. Por quê? E por que eu falo isso? Porque, como eu falei para vocês, eu fiz vários testes e retestes, né? E à medida que eu fui testando formatos de entrega diferentes, de comunicação diferente, de scripts diferentes, né, que sem ser uma coisa mecanizada, mais humanizada, eu fui percebendo aquilo que funcionava mais, aquilo que conectava mais, aquilo que fazia mais sentido e que gerava mais conversão de uma forma genuína e verdadeira, sem ficar inventando historinha para a pessoa. Mas sim, a gente precisa de um método, uma metodologia para conseguir fazer esse processo com maestria, tá? E é isso que eu lapidei, é isso que eu desenvolvi aqui. Ok, então, seguindo aqui na sequência da nossa entrega, nós temos então todos esses passos. E o próximo passo, depois que eu atraí esse potencial cliente, que eu comecei a me relacionar, a pessoa começou a confiar mais em mim, consumir meus conteúdos, eu fiz um convite, ela aceitou. Ou então, muitas vezes, ela nos procura querendo já entender como é que funciona a mentoria. Então, quando a pessoa nos procura também, a gente faz um convite para essa pessoa. E a partir daí, a gente faz, no momento certo, a oferta da nossa mentoria, né, da nossa metodologia que a gente vai entregar com a nossa mentoria, com um pitch de vendas bem estruturado de autoconversão. Então, tem uma metodologia para você apresentar o seu preço, para você comunicar o que você tem de valor na sua mentoria, para você apresentar o seu processo de mentoria. Tudo isso tem uma metodologia, tem uma técnica. O que eu digo para vocês é o seguinte, parece que é muito simples, né? É simples, mas não é tão simples assim, ok? Por quê? Porque é exatamente em pequenos detalhes da metodologia e dessa entrega e da forma de entregar, de fazer o pitch, gerar sequências, de utilizar os scripts, de utilizar os materiais, é que muitas vezes as conversões começaram a cair porque eu fui mudando para testar, para otimizar o processo, tá? Para conseguir talvez atender as pessoas num tempo um pouco mais curto, certo? Ou seja, com atenção, com conexão, mas às vezes num tempo mais curto. Então, várias coisas eu fui testando, né, de formas de entregar o preço, de apresentar a mentoria, testei vários e vários formatos. Então, aqui a gente é um laboratório, tá? Por isso que quando a gente compra alguma coisa de alguém, a gente compra algo que já está testado, validado, em constante lapidação. Então, isso daqui é um laboratório. A gente testa coisas o tempo todo, testamos formatos de anúncios, formatos de convites, formatos de entregas, formatos de script, formatos de reunião, formatos de pagamentos, formatos de pacotes. Então, tudo é um laboratório, tudo é teste. Então, como a gente testa muito, a gente consegue
criar metodologias que são metodologias inteligentes e que geram alta conversão, tá? Então, nesse momento da oferta, já teve momentos que a conversão caiu, porque eu mudei algumas coisas que faziam parte, que eram muito importantes, que estavam na essência, e eu só vim captar depois que eu vim analisar por que estava caindo a taxa de conversão, certo? E aí, depois, voltando para a essência, a gente conseguiu aumentar essa taxa de conversão. Ok, então aqui é um ponto crucial para você conseguir fazer o fechamento da venda, certo? Aqui é o momento que você vai fazer essa oferta dessa forma inteligente. E, por último, a gente concretiza a venda. Então, passou por todo esse processo. O que o cliente vai perceber no final? Ele vai ter uma alta percepção de valor, vai se sentir importante, vai se sentir valorizado, vai se sentir mais seguro para tomar essa decisão. E aí, aplicando tudo isso com uma metodologia inteligente, você vai conseguir gerar essas taxas de conversão bem mais altas, com menos estresse. Lógico, você vai ter que disponibilizar tempo, você vai ter que ter uma agenda para você atender essas pessoas. Ou então você vai poder, depois que você testar, que você aprender, você pode terceirizar, você pode ensinar para alguém para estar fazendo isso para você. Fez sentido para você, gente? Já deu para ampliar a visão e ver que há uma oportunidade de uma venda menos complexa, né? Não é tão fácil, mas é menos complexa às vezes do que estratégias de tráfegos elaboradas, milhares de vídeos correndo na internet para você conseguir fazer um performar. Então, o que você vai precisar para realizar essa metodologia de conversão 5 estrelas? Quais são as ferramentas, né, que você vai precisar para colocar essa metodologia em prática, tá? Então, como eu já falei, eu criei essa metodologia autoral, que é uma metodologia que não é uma imitação de mercado, não comprei nenhum curso, nada disso. Eu peguei o meu processo, desenvolvi e lapidei e fui testando, como eu falei para vocês, através do meu laboratório aqui com o meu time, né? Mas quem faz esse processo pessoalmente sou eu. Então, eu criei essa metodologia autoral com passo a passo minucioso de cada etapa do processo, tá? Além de scripts, templates e modelos de anúncios e muito mais. Após diversos testes e retestes, como eu já falei, eu entendi o que efetivamente funciona e o que não funciona para gerar conversões de vendas mais elevadas, tanto de mentorias individuais, que é 3 vezes maior do que o valor de uma mentoria em grupo, quanto vendas de mentoria em grupo. E aí agora eu pergunto para você, né, se com tudo isso que eu passei para você agora, você acha que você consegue destravar as vendas das suas mentorias high ticket?